Nós vemos pela Bíblia que não existe outro caminho a não ser através de Jesus Cristo para nos achegarmos a Deus. O Espírito Santo trabalha de forma a transformar a nossa mente, a nossa consciência. A nossa consciência é a parte do nosso ser que é purificada pelo sangue de Jesus. Lá no Antigo Testamento era a carne, era o homem exterior. Aqui no Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, é a nossa alma, é a nossa consciência que é purificada. Lá em Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. A purificação no Antigo Testamento, ela não trazia a santificação. A purificação do sangue de Cristo nos traz a justificação, porque o Espírito Santo, como foi dito aqui pelo Orlando no início do culto, Espírito Santo que habita em nós, é que nos leva ao processo de santificação. Era preciso matar animal a cada dia, matar a cada dia. Isso prova a ineficácia dos sacrifícios daquela época. Jesus não. Jesus bastou morrer uma única vez em que Ele deu a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário, foi o suficiente para nos prover a redenção eterna. Aleluias! Jesus é tremendo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote. E a palavra também aqui diz que de uma vez por todas, pelo próprio sangue dele. É impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Hebreus 10:4 diz assim, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. A palavra diz isso. O sangue de animal nenhum tira pecado de ninguém. Lá no 13, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Para isso servia o sacrifício no Antigo Testamento. Ele tornava a pessoa exteriormente, no seu exterior, purificada. Por quê? Porque a impureza ela se dava, por exemplo, por tocar em cadáver, por mexer com coisas impuras. Então o sacrifício que era feito e oferecido, como touros, novilhos, esse sangue que era aspergido sobre as pessoas, elas purificavam de forma exterior, mas não purificavam o coração. Jesus não, o sangue de Jesus veio para purificar o nosso coração, o nosso interior, a nossa alma, amém? A purificação no Antigo Testamento, ela não trazia a santificação. A purificação do sangue de Cristo nos traz a justificação, porque o Espírito Santo, como foi dito aqui pelo Orlando no início do culto, Espírito Santo que habita em nós, é que nos leva ao processo de santificação. Aleluias, glória a Deus por isso. O sacrifício deve prover a santificação e não apenas perdão de pecado. Lá em Hebreus 10:10 diz: pelo cumprimento dessa vontade somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aleluias. Lá no versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluias. É assim que o Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo trabalha de forma a transformar a nossa mente, a nossa consciência. E é por isso que é com a nossa consciência transformada, nós podemos servir ao nosso Deus vivo. Amém? O Espírito Santo, ele inspirou e tornou real o sacrifício em favor dos homens. Foi através da ação do Espírito Santo em Jesus, porque Jesus estava intimamente ligado com o Espírito. Foi possível fazer tudo o que ele fez. Amém? Ele tinha essa conexão com o Pai.
amém? Através do Santo Espírito. A nossa consciência é a parte do nosso ser que é purificada pelo sangue de Jesus. Lá no Antigo Testamento era a carne, era o homem exterior. Aqui no Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, é a nossa alma, é a nossa consciência que é purificada. A santificação, irmãos, portanto, ela é imprescindível. Lá em Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Nós já fomos convertidos, nós já fomos regenerados. Eu sempre falo isso aqui, essa receitinha, esse caminho que nós seguimos, a conversão, a regeneração, que é a transformação das nossas vidas, e o processo de santificação. Esse processo, ele não acontece de uma única vez. Esse é um processo que leva a vida toda. E nós vamos ser santificados a cada dia, de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito, como diz a palavra, porque esse é o nosso alvo. E o Espírito Santo nos leva a esse caminho, a atingir a estatura de varão perfeito, a sermos igual o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nos tornarmos iguais a Ele, lá na glória, nós nos tornaremos filhos do Deus Altíssimo. Aleluias, aleluias. Versículo 15: por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas nossas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O que quer dizer isso, irmãos? A primeira aliança, ela foi profanada. O homem pecou porque não conseguiu cumprir os mandamentos e a lei. Não foi possível. Então Cristo agora vem como mediador de uma nova aliança. Ele agora se entrega, Ele dá a sua vida, e através do seu sangue, a salvação vem até nós. Agora não precisamos fazer mais nada, porque agora existe um mediador, aquele que é o elo de ligação entre nós e Deus. Aleluias. O mediador, ele tem que ter as características divina e humana, porque ele tem que ser um elo de ligação. Ele é Deus, Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Ele se torna então o nosso elo de ligação, aquele que faz a conexão entre nós e Deus. Nós vemos pela Bíblia que não existe outro caminho a não ser através de Jesus Cristo para nos achegarmos a Deus. Jesus é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Infelizmente, a gente vê que muitos acabam errando por não ter o conhecimento profundo da palavra de Deus. Eu não quero citar outras religiões, mas vocês sabem que existem religiões, mesmo que se professam cristãos, mas que não veem somente em Jesus o único caminho que leva a Deus. Somente Jesus pode nos levar a Deus, somente Ele é o caminho, não existe outro, não existe outra maneira. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. E aqui a palavra diz que existe esse testamento, o testamento das promessas e da esperança que Deus nos entrega. Esse testamento agora é Jesus que traz esse testamento para nós, mas só é concretizado com a sua morte. Foi o que aconteceu com a morte de Jesus. Agora nós temos uma herança. E essa herança nos pertence. E qual é essa herança? É a nossa garantia de que nós estaremos na glória com o nosso Deus. Essa é a nossa garantia. A herança agora nos pertence, porque o testador morreu, e a morte do testador nos permitiu ter essa condição agora de ter um caminho livre para o nosso Deus. Aleluias. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto quem está vivo
enquanto está vivo, quem o fez. Enquanto aquele que vive, o testador que vive, se ele está vivo, o testamento não tem legalidade. A legalidade só vem com a morte do testador. Amém? O pacto da nova aliança. Um pacto não exige a morte de ninguém, mas um testamento, uma herança, exige a morte do testador. Essa é uma das grandes diferenças, porque no Antigo Testamento existia o pacto, mas o pacto era entre Deus e o homem, e não havia uma herança. Na nova aliança, no novo pacto, o pacto não é mais entre Deus e o homem, agora o pacto é entre Deus Pai e o Deus Filho. Aleluia, esse é o pacto. E a herança agora, que é deixada para nós, e o testador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Esse pacto não foi firmado entre nós e Deus, mas foi firmado entre o Pai e o Filho. Aleluias. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. O sangue se tornou símbolo da outorga da vida. O sangue que foi dado em expiação. Deus ordenou, é uma ordenança divina, é uma exigência para satisfazer a vontade de Deus. É necessário que haja derramamento de sangue, mas só que sangue de animal não produz aquilo que nós esperamos, porque não tem eficiência, não tem eficácia. Mas o sangue de Cristo, esse nos resgata. O sangue de Cristo, esse sim nos permite estarmos com acesso livre ao nosso Deus. Aleluias, aleluia. Da mesma forma aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Tudo que o homem toca precisa ser purificado. Por isso que era aspergido o sangue, porque ali tudo era impuro, e para poder purificar era aspergido o sangue. Então o sacrifício ele servia mais com um objetivo cerimonial, permitir que a purificação viesse às pessoas e aos utensílios e a tudo que existia no templo, para que a cerimônia fosse realizada. Hoje não, hoje o sacrifício foi para que nós recebêssemos a salvação. Hoje não é preciso mais purificar objetos, não é preciso mais purificar a carne. Hoje nós temos um sacrifício, um sangue que foi derramado, um sangue precioso, que nos deu a oportunidade de termos o acesso ao nosso Deus. Aleluias, glória a Deus por isso. E para finalizar, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Os pecados são reputados como dívidas. Os pecados são como dívidas, e a nossa dívida é saldada pela graça divina que nos é oferecido através da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a nossa dívida é paga, porque pecar, todos pecamos, pecar, todos pecaram, e todos estavam destituídos da glória de Deus, como diz lá em Romanos. Mas a partir do momento em que existe a expiação pelo sangue de Cristo, a nossa dívida do pecado foi liquidada. Aleluias. O derramamento de sangue simbolizava de fato não a morte física, mas o martírio espiritual, devido à rendição de uma vontade viva a Deus, em obediência perfeita e até a morte. Essa era a vontade de Deus. Jesus cumpriu ao pé da letra a vontade do Pai. Não foi fácil, e nós sabemos disso, que passar pelo que ele passou não foi fácil, mas ele cumpriu a vontade.
Amém? Aleluias. O que significa o sangue expiatório? Ele aponta para a seriedade do pecado, pois provoca a morte de uma vida inocente. Às vezes nós, quando eu digo nós, o homem de maneira geral, ele tenta reduzir a importância negativa que tem o pecado. As pessoas não dão muita importância ao pecado e tentam até minimizar os efeitos do pecado. As pessoas pecam deliberadamente aí no mundo, mas como se isso não fosse nada grave. Agora nós começamos a ver aqui, pelo que Jesus fez por cada um de nós, entregando a sua vida naquela cruz, naquele gesto, naquele sacrifício tremendo, nós vemos a importância e a seriedade do pecado. O pecado é tão grave que o Filho de Deus, o unigênito do Pai, entregou a sua vida, o seu sangue foi derramado por causa do pecado, um pecado que o mundo não dá muita importância, mas nós vemos por aqui que isso é muito sério. O pecado é muito sério, e o sacrifício de Cristo nos faz lembrar da terrível seriedade que o pecado traz para as vidas das pessoas. O sacrifício nos lembra da necessidade de uma solução radical como essa que Jesus tomou, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Ninguém é autor do seu próprio perdão, ninguém pode conseguir o seu próprio perdão, a não ser o sangue precioso do nosso Senhor. Os sacrifícios mostram que o perdão é necessário e que é uma questão seríssima. Na cruz encontramos a seriedade do pecado e a provisão divina acerca do perdão. Olha como é grave o pecado. Basta olharmos para a cruz de Cristo, basta olharmos para um Cristo crucificado, para nós vermos como é sério a questão do pecado. Cristo fez algo na cruz que não poderíamos nunca fazer por nós mesmos. Ele satisfez as exigências da lei ao tomar sobre si o nosso juízo. Isso foi o que Jesus fez, tomou sobre si aquilo que deveria ser imputado a nossas vidas. O processo inteiro é misticamente aplicado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando em todos os momentos, desde o ministério de Jesus aqui na terra, até o momento da crucificação, e hoje, trabalhando em nossas vidas. Compartilharmos da morte de Cristo pelo Espírito que agora habita em nós, é isso que nós temos que fazer, compartilharmos da morte de Cristo pelo Espírito que hoje habita em cada um de nós. Para encerrar, a chegada de Jesus Santo, a chegada de Jesus no Santo dos Santos, ele garante a nossa chegada local e espiritual. O Senhor chegou ao Santo dos Santos celestial, ao Santo dos Santos espiritual, e essa chegada dele lá nos garante que nós também chegaremos lá. Aleluias. A chegada do Senhor no Santo dos Santos, ele garante a nossa transformação em uma espécie de ser para poder estar na presença de Deus. A chegada de Jesus no Santo dos Santos, ele faz com que o Espírito Santo transforme a nossa vida. E a transformação vai ser tão tremenda e tão grande, que nós vamos ser parecidos, tal e qual o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Porque essa é a única maneira de nós estarmos na presença do Pai.
chegada de Jesus no Santo dos Santos garante que seremos feitos filhos, possuidores da imagem de Cristo, aleluias. A palavra diz que nós seremos feitos filhos de Deus quando chegarmos lá na glória. Esse é o ápice da nossa caminhada cristã, é nos tornarmos filhos de Deus lá na glória. Esse é o caminho que estamos trilhando. A chegada de Jesus no Santo dos Santos garante que seremos participantes da natureza e perfeições divinas. Seremos tal e qual o nosso Senhor, com a mesma essência e as mesmas características do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E é por isso que hoje nós vamos aqui agora celebrar esse memorial, que é a Santa Ceia do Senhor, que é onde nós vamos relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E hoje, através daquilo que vocês ouviram aqui, eu não sei o quanto vocês conseguiram reter, talvez eu tenha falado muitas palavras, porque era muita coisa, mas que vocês possam entender a seriedade deste momento, porque hoje nós vamos relembrar e rememorar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós vamos rememorar tudo aquilo, todo o sangue precioso que foi derramado para pagar aquilo que não havia como pagar, a não ser pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Amém? Que você fique com essa palavra em nome de Jesus.